desencarnação. Fluido vital e perispírito. Ser humano, tríplice aspecto: corpo, perispírito, espírito. Os três corpos: físico, astral e mental. Fluido vital. Durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade deste fluido. O fluido vital é um fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos. Forma-se, como todos os fluidos espirituais, das transformações do FCO, fluido cósmico universal. Condições onde o fluido vital terá uma participação ativa. Animalização da matéria. O fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. Mediunidade de efeitos físicos. Ectoplasmia, ectoplasma. Curas espirituais, utilizadas as energias dos encarnados. A causa da morte: exaustão dos órgãos. Conceito científico atual: ausência de atividade elétrica cerebral. Em muitas oportunidades, esta exaustão do corpo físico será precedida por uma deterioração do fluido vital que o animaliza. Mecanismo da morte. Deterioração do fluido vital.
exaustão do corpo físico, desligamento do espírito, destruição do corpo físico, desligamento do espírito, deterioração do fluido vital. Neste caso, o corpo enfermo não estaria em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado, o que completaria o circuito de forças enfermiças. Mortes trágicas. Neste caso, a morte alcançaria os órgãos impregnando-os de fluidos vitais sadios, o que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnado à sua nova vida, já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados. O sofrimento que acompanha o desencarnado é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima naquele acidente. Nos casos em que o espírito não foi o responsável, consciente ou inconscientemente, pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma queima rápida, o que liberaria o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual. O desligamento. Morrer. A morte é física. É diferente de desligar. O desligamento é puramente espiritual. Desligamento espiritual. É o processo através do qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico que o abrigava durante a vida na Terra. O corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos um ao outro pelo ponto de vista magnético, átomo a átomo e molécula a molécula. Allan Kardec. Segundo André Luiz, o desligamento, via de regra, inicia-se na porção caudal do corpo e, em sentido ascendente, atinge a região cefálica. Quando não existir mais nenhum ponto de contato entre perispírito e corpo físico, o desencarnante está completamente liberto da matéria. Com a morte, o corpo vital sofrerá um processo de desintegração,
qual ocorre com o corpo físico. O estado de perturbação. Neste instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades. Neutralizando, ao menos em parte, as sensações, de modo que quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro momento. Em algumas pessoas, ela é de curtíssima duração, quase imperceptível, e nada tem de doloroso. Poderia ser comparada com um leve despertar. Em outras, o estado de perturbação pode durar muitos anos e até séculos. E pode configurar um quadro de sofrimento severo, com angústias e temores acerbos. Balanço existencial. Os principais fatos da vida do desencarnante deslizam diante de sua mente numa velocidade espantosa. E ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances de sua encarnação. O conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos, dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma, idade. Os extremos da vida são os períodos da existência em que a desencarnação se processa geralmente com maior facilidade. Tipo de morte. As mortes súbitas traumáticas acompanham-se geralmente de um estado de perturbação maior. A doença crônica arrastada facilita o desligamento do espírito e sua identificação com a vida pós-túmulo. Desencarnações violentas, responsabilidade. Acidentes que o desencarnante não tem culpa atual, passado o brusco choque, o período perturbador tem curta duração. EQM, experiência quase morta. Atitudes da família. Leon Denis. D.
No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajuda-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. Velório. Conceito. Ato de velar com outros um morto, de passar a noite em clara onde se encontra exposto um morto. Representa horas que sucedem ao desencarne e que são importantes para os recém-libertos. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas. Abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 59. A condição moral. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Allan Kardec. Atitudes perante a morte ou morto. O uso de velas. Não tem nenhum significado para o espírita. Cremação de cadáveres. Emmanuel aconselha esperar-se 72 horas para efetuar-se a cremação. Pois morrer não é libertar. A cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do transe. Choro na hora da morte. As lágrimas aliviam, entretanto, a atitude do espírita deve ser de compreensão e oração, resignação. O sepultamento.
Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar. O discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência terrena. André Luiz. Visita ao cemitério. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente, é a exteriorização deste fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Livro dos Espíritos, questão 323. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. André Luiz. Arlette Lanslinger.